Muito boa noite! Está começando o Talkando Podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda, a cidade do entretenimento. Eu sou o Thales Andrade, juntamente com o meu pupilim. Muito boa noite. Essa noite maravilhosa de Dublin. Tá cansado, tu? Pra caraca. Apanhou pra cacete hoje, né? É dia, hoje é dia. Hoje é dia. Agora o Talkando é... Daqui a pouco a gente vai fazer o Talkando Fight. DJ Ando. O pupilim agora tá jiu-jiteiro. Talk tatame. Olha, é legal isso aí, hein? Ai, olha, Gostei desse nome, vou até anotar aqui, Talk Tatame. É assim que as ideias surgem, né? Sim, do nada assim, ó, Talk Tatame. Porra, maneiro, hein? Aí. Deixa anotado aí. Tá anotado aqui, ó, Talk Tatame, ó. Hoje é o episódio 289, pessoal, vamos conversar com o Felipe Carvalho. E aí, irmão? Prazer obrigado pelo convite. É uma honra te receber aqui, cara, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes da gente começar, deixa eu dar um recado para você que está vindo agora e não conhece o Talkando Podcast. O Talkando é uma conversa. Estamos aqui toda terças e quintas com um convidado ou uma convidada diferente, irreverente, ilustre, com uma conversa para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto e mudar de vida. Eu falo isso porque todo mundo veio aqui, mudou de vida e vem contar a história também para você se inspirar e se motivar a sair do seu lugar e mudar de vida. Se você não está inscrito, se inscreve agora no nosso canal, liga aí o sininho, dá o seu like e comenta também. É muito importante que você dê o like e comente para o YouTube propagar mais os nossos vídeos para mais pessoas, né? Que aí ele entende que nós somos relevantes e realmente nós somos, né, Pupilim? Só no leitinho aí, né? Lá ele só cheio de proteína, o leite. Lá ele eternamente. Qual sabor? Vanila aí, Vanila, qual é, cara? Pô, era vanila ou chocolate, pô. Escolha é fácil. Caraca, o cara toma leitinho de proteína de vanila. Baratinho. É baratinho mesmo, baratinho. É bonzão. Então, se você não tá inscrito, se inscreve agora também. E liga, acompanha a gente também nas redes sociais. Todos os nossos arrobas são Talkando Podcast. Acho que tá voltando. De vez em quando ele vai e volta. Perdi o fio da meada aqui. Redes sociais. Sim. Caso você queira. Caso você queira participar, mandar uma... caso você queira fazer uma pergunta, mandar uma mensagem para o Felipe, basta vir no live chat do YouTube, que mais pro final desse episódio a gente vai responder as perguntas que o Felipe quiser. E se você quiser participar desta conversa, você manda um superchat pra gente, que a sua mensagem vai ser lida na hora, tá? Temos 2 canais de apoio aqui do Talkando Podcast, que é o Buy Me a Coffee e o Apoia-se. O QR Code vai estar passando aí no decorrer desse episódio, aqui embaixo. Então, com menos de 5 euros ou com menos de 10 reais, você consegue nos apoiar mensalmente e nos ajudar a manter a luz acesa. Inclusive, esqueceu de ligar as luzes aqui, ó. Segunda vez na semana, hein? Aí, ó, da terceira pede música. Eu nem me liguei, agora que eu lembrei. Isso que é bom falar de acender as luzes. Vai acender, não? Continua aí, pô, continua aí. Aí, então, a gente nos ajuda a manter a luz acesa. E trazer mais convidados também aqui pro podcast. E quero agradecer também ao nosso patrocinador, que é a Visas Ireland. A Visas Ireland é especializada no sistema de imigração irlandês e com mais de 16 anos de experiência aqui no sistema da Irlanda. E para você saber mais, basta aqui apontar o seu celular para o QR Code que está bem aqui, ó, passando aqui no decorrer do episódio. E é muito importante que você marque sua consulta com eles para eles te direcionarem para o visto certo que você precisa. Pode ir tranquilo que vai dar bom com a Visas Ireland. 16 anos de experiência aí, ajudando muitas pessoas a permanecerem na Irlanda. Então, mais informação na descrição do vídeo e no QR Code que está aqui, ó, bem aqui, ó. Tá apontando certo? Nice. Mais alguma coisa? Acho que não, né? É isso, bora pro papo. É isso, vamos pro papo. O nosso convidado de hoje é o Felipe Carvalho, ele é de BH, mais conhecida como Beverly Hills, em Minas Gerais, Belo Horizonte. Ou como o pessoal do interior diz, Belzonte. Belzonte, né? Belzonte. Ele é entregador e nas horas vagas também é repórter. Eu sei muita notícia daqui da rua, graças ao Felipe. Felipe, bem-vindo ao Talkando Podcast. Mais uma vez eu agradeço pelo convite, muito legal estar aqui. Deixa eu ver se eu passo no teste de mineirês. Vamos ver se você entende o que eu falo. Ô, moço, você sabe dizer onde... Não, como é que é a frase?
Moço, o ônibus passa aqui nessa face? Não tem uma frase dessa? Tem, porque Que faz sentido. o mineiro, ele costuma encurtar e emendar as palavras. Sim. Então, por exemplo, litro de leite, o mineiro fala... Li de leite. O pessoal mais... Li de leite. Li de- Então, o litro de leite vira li de leite. Li de leite. Caraca. Cara, Mas você passou no teste, conseguiu... Sim. Eu gosto muito de BH, né? E eu sempre me dei bem com os mineiros, assim. A galera é muito gente boa. É difícil de encontrar mineiro... O povo mineiro é muito acolhedor, né? Sim. Então... A comida também mineira é sensacional. É isso aí, sem sombra de dúvida. Tinha uma época que eu viajava bastante ali por Minas, e principalmente pro interior, né? E Minas Gerais tem a característica seguinte: você entra na estrada ali, tu leva 3 dias pra sair, porque não acaba. Como diz mineiro, você entra na estrada e segue toda a vida. Isso, é toda a vida mesmo, porque, cara, parece que tu não sai. E assim, todo restaurante de estrada que tá escrito comida caseira bate em qualquer restaurante dessa Irlanda. Todos, sem exceção. A comida mineira é muito boa mesmo. Irmão, tu já era entregador lá no Brasil? Como é que tá a tua vida lá, cara? Não, nunca tinha trabalhado com entrega no Brasil. Vim trabalhar com delivery aqui na Irlanda. Entendi. E aí, como é que tá sendo essa vida na rua, cara? Porque eu também já fui, né? Tu tá ligado? Como é que tá sendo essa vida, cara, na rua? Olha, trabalhar com delivery é uma experiência muito boa, muito louca ao mesmo tempo, muito intensa. A gente que está na rua, né? A gente que trabalha na rua, a gente, assim, conhece a cidade como quem não conhece, né? Porque, assim, tem cada cantinhos aqui em Dublin que só você passando de bike, só você para poder conhecer. Então, é uma experiência muito boa, né? Tem os riscos, né, e tal. Mas, no geral, é uma experiência muito boa, muito legal. E, geralmente, é a porta de entrada para a maioria das pessoas que chegam aqui, né? Sim. A pessoa chega... se ela já não vem pensando em fazer delivery, ela chega aqui pensando nessa possibilidade. Delivery foi engraçado que quando eu sou de TI, né? Então, quando eu vim, 3 meses depois, eu consegui um emprego na minha área e tal, só que aí 6 meses depois eu fui demitido. E aí... Mas Voltou só que... pro delivery. Não tinha começado no delivery Sim. ainda, né? E depois da demissão. Aí depois eu fui pro delivery. Mas assim, era engraçado que acho que uns 2 meses assim, antes da demissão, eu olhava os caras no delivery assim, eu falava, cara, eu acho que eu vou fazer essa porra. Sério? E na minha época não tinha bike elétrica. Eu acho Era que no pedal. O meu housemate, o Café, que agora tá em Londres, ele foi um dos primeiros a ter bike elétrica aqui. E lembro até que ninguém tinha bike elétrica. E aí a gente teve que comprar da China, levou um tempão pra chegar. E aí eu lembro até um cara que era dono de um galpão de rickshaw, que fez que montou a bike para ele. Aí esse cara ele já não trabalha mais, não tem mais esse galpão. Ele conseguiu, se não me engano, ele entrou para engenharia e se largou, né? A esse galpão e tudo mais. Até porque dava muita merda lá também. Sim. Aí foi isso, mas assim, era aviação canela, né? Era só na perna, cara. Eu já cheguei na época da bike elétrica, então já cheguei em uma fase mais tranquila, né? Agora o pessoal da bike normal, tem muita gente ainda, muitas pessoas que trabalhavam nessa época comentam que realmente antigamente era mais difícil pelo fato de ter bike elétrica, aquela coisa toda. Ainda tem gente andando de bike na perna, sério? Sim. Eu não vejo mais, cara. Sim, assim, são muito poucos. Tipo assim, eu até hoje eu conheci 3 que pedalam, que assim, fazem delivery com bike normal, mas muito pouco. Mas os caras passam o dia inteiro também na bike normal? Olha, a quantidade de horas que eles ficam eu não sei, mas eu sei que tem, entendeu? Só que eu imagino que a pessoa que utiliza uma bike normal, ela acaba se cansando mais rápido e não conseguindo ficar ao mesmo tempo de que o rider que usa bike elétrica ou até moto consegue ficar na rua. Entendi. Aí tu tava falando que é legal, assim, no delivery. Mas por que tu entrou pro delivery, assim? Então, eu já vim, desde quando surgiu a oportunidade de vir aqui para Irlanda, eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer aqui, né? Eu olhei alguns vídeos no YouTube, pesquisei, e eu descobri o delivery, né? E aí eu me interessei, né, pelo delivery e tal, e eu já vim para cá pensando no delivery. Na primeira semana eu comecei a trabalhar, né? E... Enfim, foi dentre o leque dentre as opções que eu vi, foi a que eu mais identifiquei, apesar de nunca ter trabalhado com isso no Brasil. E hoje aqui eu estou aqui 1 ano e meio depois, continuo trabalhando com delivery. Trabalho com outras coisas e trabalhei com outras coisas, mas o delivery foi o que eu faço desde quando eu cheguei aqui, o que eu continuo fazendo. Eu fui pro delivery porque
tinha aquela liberdade, né? De você Sim. fazer teu horário. Você tem essa liberdade mesmo, né? Que se você faz o seu horário e tal, só que ao mesmo tempo você tem que ter disciplina, porque senão você acaba assim, às vezes aquele dia mais frio, você tá mais cansado, então você acaba vou sair daqui a pouco, esse daqui a pouco vai passando o dia. E o bom é você começar, tipo assim, cedo, que eu falo, tipo assim, você fazer o almoço, descansar e fazer a parte da noite. Quando você, às vezes, não faz o almoço, vai começar só de tarde, o dia já tá fraco, aí de noite não é muito bom, enfim. Então, o delivery tem essa vantagem da flexibilidade de horário, mas, ao mesmo tempo, exige uma disciplina, senão a pessoa acaba não perdendo O pior dia ainda é segunda-feira? Não, na minha opinião, os piores dias atualmente geralmente é o seguinte: terça e quarta são os dias mais fracos. Depois, quinta começa a melhorar, quinta melhora, sexta melhora, sábado e domingo são, na minha opinião, os melhores dias. E segunda também é um dia bom, entendeu? Eu podia ter te convidado na terça, né, cara? Dei mole, que te quebrei, velho. Não, na minha época o pior dia era segunda-feira. Aí eu tentava fazer que eu pagava aluguel, né? Uhum. Aí eu pagava 50 conto de aluguel, eu não faço ideia de quanto tá hoje. A galera tá pagando, deve estar mais, né? Hoje em dia os preços estão bem variados, né? Depende da conta, depende também do tipo da conta. Por exemplo, o aluguel da conta de delivery de bike, por exemplo, vamos falar da Deliveroo, né? Que é o principal. O aluguel da conta de bike da Deliveroo vai de 50 a 120 por semana. Não, por semana, mas caraca, né? 120? 120. Quando eu cheguei aqui, eu aluguei a primeira conta que eu aluguei, a segunda conta que eu aluguei foi uma conta de moto. Eu cheguei a pagar 150 euros por semana numa conta de moto. Isso, cara. E aí, depois de uns 2 meses, o cara virou pra mim e falou assim: irmão, a partir da semana que vem é 200 euros por semana. Se você não quiser, já me fala de uma vez. Na lata. Eu lembro que eu tava na bike, né? Eu tava com ordem, tava trabalhando, aí eu recebi a mensagem, como era o dono da conta, eu peguei, olhei. Na hora que eu vi aquilo, eu quase caí da bicicleta, porque, assim, eu já pagava 150 por semana, né? Lembrando, era uma conta de moto, a conta de moto era mais cara. Só que o cara falou assim, falou isso, a partir da semana que vem é 200, se você não quiser, devolve. Eu levei um susto na hora, né, e tal. Então, assim... O aluguel da conta de bike hoje, ela vai de 50 a 120, de moto varia, de moto é um pouco mais alto, né? Em torno aí de uns 150, 100, enfim, isso é muito negociado entre as partes, né? A conta da Just é um pouco mais barato o aluguel, da Uber também, mas são mais ou menos esses valores. Caraca, meu irmão. E assim, eu trabalhava, eu só fazia ali o sustento, né? Sim. Pra não ficar no 0 a 0. Tinha esse meu amigo Café, ele passava o dia inteiro. Ele fazia quase 1.000 euros por semana. Pagava 50 conto também. Antigamente o pessoal me fala que pagava até... Antigamente, assim, alguns anos atrás, 35, 40 euros já era muito. 50 já era, tipo assim, o máximo. Hoje em dia os valores estão bem mais altos. Infelizmente. Eu pagava 50. Aí o que acontece? Como a segunda-feira era o pior dia... Aí eu tentava fazer o dinheiro da semana na segunda. Que era assim, sei lá, saía de manhã, que eu estudava à tarde. Então, de 1 às 5. Caraca, era 1 hora o horário? Acho que era, 1 às 5. De 1 às 5, De 1 às 5 eu tava na escola, então de manhã e tal, fazia lá, tentava fazer, mas dava o quê? 20 pila de manhã. De manhã geralmente é mais fraco mesmo. Dia bom, quando dava bom de manhã assim, era 30, assim, que fazia. Aí o restante tentava fazer de noite. Só que às vezes de noite era pior do que de manhã, cara. De noite, assim, dependendo de onde o cara fica, de o rider fica, se tem muito rider parado ali, acaba que assim, né? Quanto mais próximo do restaurante você tá, melhor. Sim. Então, se você tá perto de um monte de rider, então o bolo fica mais dividido. Então, às vezes, demora para cair para você. Aí, é igual, às vezes, como eu morava aqui no centro, eu ficava de casa ali esperando a corrida chegar. Aí dava bom. Mas, de onde surgiu também a ideia de você noticiar as coisas aqui da rua, cara? Então... Isso eu achei sensacional. Então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma situação que eu não imaginava, né? Que é a questão de roubo de bike. Eu não sabia, né, que aqui se roubava tanta bicicleta como se rouba bike e moto. E foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Logo que eu cheguei aqui, eu lembro que eu cheguei, aí quando eu fui pegar a bicicleta, o pessoal da Seven, né, falou assim comigo: Felipe, você já tem locker? Eu tô assim, o que é locker? Aí o pessoal olhou pra mim assim, eu não sabia o que era um locker, né, que é o cadeado que a gente usa pra prender a bike. Então, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com essa situação. Todo dia roubaram minha bike, roubaram minha moto, não sei o que. Eu falei, gente, aqui é desse jeito?
E aí, e na intenção de ajudar, eu comecei... Primeiro que eu nem mexia com rede social, né? No Brasil, eu sempre fui meio avesso à rede social. Nunca fui muito de mexer em rede social. E a Irlanda, ela mexeu muito comigo, me mudou muito positivamente, né? E eu comecei a mexer no Instagram e tal, comecei a postar algumas coisas e tal. E aí, para poder ajudar um ou outro, porque o que acontece? Quando a bike ou a moto ela é roubada sem AirTag, só Deus para fazer ela aparecer, porque fica muito difícil. Qualquer lugar você pode enfiar uma bike, até mesmo uma moto. E eu comecei a postar para poder, de repente, ajudar alguém porque tem determinadas bikes ou motos que ela tem uma característica, tipo assim, ela tem uma cor, ela tem uma marcação, ela tem alguma característica que se alguém vê aquela bike na rua, aquela moto na rua, vai identificar. Como já aconteceu. Já teve caso de, tipo assim, de gente que tava passando assim na rua e reconheceu uma bike roubada, por causa de uma característica dela. Sim. Então eu comecei a postar, bike foi roubada, ou então quando tinha um caso, tipo assim, roubou aqui nessa rua, olha gente, toma cuidado nessa rua. E disso eu comecei a evoluir para outras notícias, entendeu? E foi uma coisa que eu gostei de fazer, entendeu? Que eu gosto de fazer. Eu sempre tô vendo lá, tá sempre aparecendo para mim, eu sempre dou like lá para poder ajudar e tal. Mas, caraca... Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Williams. Tu tem a sensação de que a violência tem aumentado na rua aqui, cara? Então, eu acho o seguinte, o pessoal que tá aqui há mais tempo, eles me falam que sempre foi assim. Só que talvez hoje se fala mais sobre a violência, se fala mais sobre a questão de roubo. Por exemplo, quando você tem um ataque, né? Igual eu estava vendo aqui, enquanto eu estava esperando aqui entrar no ar, eu estava vendo aqui, teve uma pessoa que foi, agora no dia 17 de setembro, um brasileiro foi atacado aleatoriamente por uma pessoa na rua. Então, eu acho que hoje em dia, quando acontecem questões de violências ou criminalidade, se fala mais sobre isso. Porque o pessoal que está aqui há mais tempo me fala que sempre foi assim. Sempre foi assim, questão de ataque e tal, só que hoje se fala mais. O que eu percebo, assim, é que... O que eu percebo também é isso, sabe? Desse 1 ano e meio que eu tô aqui, eu percebo que talvez se fala mais sobre isso. Entendi. Mas acho que sempre foi assim. Entendi. Eu nunca fui atacado. Tanto que, eu falo que na minha primeira corrida... na minha primeira corrida, eu ganhei gorjeta. Eu peguei ali naquela... Caramba, Rocket alguma coisa, esqueci o nome. Ed Rocket. Ed Rocket, ali que tem do lado do Leaf, do Rio Leaf, só que lá perto do Tree Arena. Sei, o que é na beira do rio, isso, que é todo de vidro, Foi a minha bonito. primeira corrida, foi lá. Sim, lá é bem bonito, inclusive. Aí, entreguei, foi uma menina até, me deu 2 euros. Eu falei, caraca, coisa linda, velho. Coisa linda. Você começou bem então, porque tem rider que começa... Tem rider que tem a bike roubada na primeira semana, aluga a conta e leva agora. Eu tava conversando semana passada, lá no Bonjour, da Kevin Street, o cara, ele tipo assim, na primeira semana, ele no início, ele já teve a bike roubada, levou golpe, passou por todas as situações ruins que pode passar logo na primeira semana. Então, tem alguns que tem essa sorte que você tem, outros nem tanto. Aí, depois, na segunda corrida, tinha 2 Não sei nem se pode falar isso aqui, mas enfim, tinha 2 mulheres que me pararam e me ofereceram maconha. Assim. Aleatoriamente. E eu já fiquei escaldado, né? Eu sou do Rio de Janeiro, irmão. Então, assim, eu olho assim, o tempo todo olhando pro lado assim, tu fica escaldado. A gente é brasileiro, a gente já é acostumado com essa violência, com essas situações. Embora a gente não espere isso aqui, Sim. né? E quando a gente chega aqui e se depara com isso, a gente fica meio assustado, né? Mas pode continuar. Não, aí a mulher começaram a me zoar, Deliveroo, não sei o quê. Aí eu parei e tal, aí comecei a trocar ideia com os caras. Aí foi isso, mas assim, acho que foi o máximo que aconteceu, foi isso mesmo. Já teve alguma situação já, assim, meio sinistrinha contigo? Bom, comigo, assim, especificamente, nunca aconteceu nada grave. Tipo assim, nunca aconteceu nada grave. Mas, assim, uma vez teve Agora eu tô relembrando algumas situações. Uma vez eu tava descendo ali aquela avenida que vai para aquela avenida que vai para Finglas, perto do cemitério, que é uma região perigosa. Não chegou a me acertar, mas foi assim, eu passei na ciclofaixa e eu ouvi um barulho. No que eu olhei para trás, uma cor, tipo assim, eu acho que era uma laranja. Pelo barulho, não era pedra, não era... Acho que era tipo e pela cor, eu olhei assim, passei, ouvi um barulho, olhei e uma coisa que estava caída no asfalto. Eu acho que era uma laranja e tal. Então já tentaram, o ovo não... Ovo também não era, pelo barulho, acho que era uma laranja. Então assim, já tentaram jogar laranja, já tentaram, né?
jogar alguma coisa em mim. Teve uma vez que eu terminei de entregar uma ordem, aí eu entrei com a bike assim naquela parte entre o portão e a casa do cliente. Eu entrei, aí eu já estava entregando a ordem pro cliente, no que eu virei para trás, veio um nanazinho, pegou a minha bag e derrubou no chão. Mas assim, foram as coisas mais complicadas que aconteceram, foram assim, as coisas mais tranquilas que aconteceram e tal. Agora, teve uma outra situação onde eu fui ameaçado, né? Caramba. Porque o que acontece? Quando eu comecei a postar esse negócio de roubo de bike, teve um caso, um processo de... Porque o que acontece? A bike é roubada, aí a gente procura saber, né, onde que tá a bike através do AirTag. Você sabe a novela que é, né? Roubou a bike, vê a localização do AirTag, vai atrás do AirTag. E aí eu não tava no dia que esse vídeo foi gravado, mas foi gravado um vídeo de uma casa em Balimum lotada de bike. Lotada de bike. E aí o pessoal foi lá tentar, o pessoal foi na direção do AirTag e quando você vai, muitas vezes você não sabe aonde você vai parar, porque às vezes a bike ainda está em movimento. Sim. Enfim, aí foi um grupo de pessoas tentar recuperar uma bike e eles caíram numa rua em Balimum e se depararam com a casa lotada de bike. Bike, motinha, enfim... E aí o pessoal, um deles fez um vídeo desse monte de bicicleta e tal. Na hora que ele terminou de gravar esse vídeo, começou a sair um monte de gente, aí rolou uma briga, uma confusão, um deles levou um soco, desmaiou, foi uma confusão danada. Esse cara gravou esse vídeo. E aí na hora que eu vi esse vídeo, eu falei, me manda que eu vou postar. Eu fui postar esse vídeo. E aí passou uma semana, mais ou menos, umas 2 semanas, esse vídeo deu muita repercussão, porque realmente, assim, né, é uma coisa, você vê lá, mas era muita bicicleta, me parecia, tipo assim, um ferro velho de bicicleta. Só não tem o vídeo do maluco tomando soco, desmaiando, né? Mas tem só, tipo, um cara... Aí, beleza. Aí, eu tava ali na O'Connell e tal, bem ali na O'Connell, onde a gente fica. Foi no dia que teve um protesto, porque no dia 14 de fevereiro teve um protesto e tal. No final desse protesto, os deliveries estavam ali. Aí eu tava lá conversando com os caras e tal. Aí, do nada, chegou 3 nanás assim. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram o celular, abriram no meu perfil no Instagram e perguntaram, é você? E falou, sou eu e tal. Apaga esse vídeo. Eu levei um susto na hora. E assim, e tem pessoas lá que viram toda a cena e tal. Eu levei um susto, eu fiquei sem reação ali na hora, né? Porque eles chegaram, os 3, assim, abriram o meu perfil no celular deles, mostraram o vídeo e falaram pra eu apagar o vídeo. Eu levei um susto e tal, não sei o quê. Aí o pessoal que tava comigo começou a querer brigar com eles, começou aquela discussão. Como foi no dia que teve um protesto de delivery, que foi junto com o protesto que teve em Londres, e se tivesse qualquer briga ali, ia dar muita repercussão, porque a mídia estava acompanhando aquela situação. Aí nessa hora que eu vi que ia acontecer alguma confusão, aí, para minha sorte, estava passando Luas. Nisso que estava passando Luas, eles voltaram para onde eles estavam, que era ali em frente ao Burger King, que eu peguei e saí fora. Falei, eu vou sair fora para não dar confusão. Então... Talvez essa foi a situação mais grave, assim, que eu passei. Essa ameaça que eles vieram até mim e tal, e pediram para eu apagar esse vídeo. Agora, tirando essa... Mas tu chegou a apagar o vídeo? Não. Ah, não. E aí, foi essa situação mais assim, que eu me senti assim, que eu fui ameaçado mesmo. Agora, essas outras situações que tentaram jogar algumas coisas em mim foram mais tranquilas, assim, vamos dizer, né? Mas e que fim deu essa questão da casa lá de Finglas? Olha, infelizmente, essas bicicletas devem estar lá até hoje. Caraca. Devem estar lá até hoje. Eu já não estava mais no delivery, já estava no emprego que eu tô hoje, né? Aí eu comprei uma bicicleta, tipo, 3 meses depois. Mano, quase 1.000 conto a bike. Você já teve a bike roubada? Já. Eu morava no Grand Canal. Os caras entraram na garagem, que era subsolo ainda. Os caras entraram, aí viram a bike, saíram, voltaram 10 minutos depois, com a serrinha já, a maquita lá, serraram. Era um locker da Kryptonite. Da Kryptonite. E levaram. Que a bike era foda. Não, todo mundo aqui, assim, é engraçado que tinha uma época que nos meus vídeos eu perguntava, você já teve a bike roubada? Todo mundo respondia assim. Aí tem um que tem a bike roubada na primeira semana, teve um que teve roubada no dia do Natal, teve um que teve a bike roubada 2 vezes. Enfim, quando você fala de roubo de bike aqui, é uma coisa que infelizmente é um problema crônico que tem aqui. Sim. E, inclusive, essa semana tu postou o vídeo do Xande, né? Do Xande. Sim, a bike dele do Vamp foi roubada essa semana. Na verdade... Tu ficou sabendo?
Não fiquei sabendo dessa, Roubaram do Vamp, velho. No caso dele, o que foi feito no caso deles? Você viu, né? Esses ferros, assim, que tem em formato de U preso, assim, para poder locar a bike. O que eles estão fazendo? Eles serram, eles abrem um buraco nesse cano e eles passam o locker por esse buraco. Agora o pessoal tá inovando no jeito de roubar a bike. E isso, assim, isso foi feito à luz do dia, numa rua movimentada. Então, assim, se à luz do dia, numa rua movimentada, eles fazem isso, e tem um outro flagrante também da Parnell, tipo assim, foi também, era 2 horas, era um dia de semana, 2 horas da tarde, eles passaram com a moto. Aí eles passaram com a moto deles, viram uma moto, aí um deles desce, vai até próximo da moto com uma machadinha, alguma coisa na mão, não era elétrico não, era na mão. Aí ele bate acho que era na corrente e tal, para tentar quebrar, não consegue, vai embora. Então, isso, infelizmente, a gente vê toda hora, todo dia. Uma vez eu tava saindo do jiu-jitsu. Cara, tu falou que era luz do dia, isso mesmo, era 1h da tarde. Isso, é ali na Parnell, né? Isso aí mesmo. E aí era 2 malucos na moto e eles andam sem capacete com toca ninja. Não, hoje ali na Parnell, só te cortando, eu tava passando lá, tava passando 3 e empinando a moto, só que eles não estavam, tipo assim, ele não tava empinando a moto, ele subiu, eu nem sei como descrever direito a manobra que ele fez. Ele tava passando de moto, aí ele deu uma empinada na moto e ele subiu na moto, então, tipo assim, ele ficou em pé em cima da moto. Dando ali grau. Na Parnell. Isso é grau, né? Isso, Mas assim, durante o dia e tal, sem capacete. Cara, e onde é que tá os homens nessa hora, mano? Porque assim, tem uma galera que fica ali, logo ali do lado ali. Tá ligado que na frente da escola tem o Dublin Bike, né? Sim. Aí tem uma lojinha do paquistanês ali. Sempre fica uma galera ali, tá ligado? Vendendo. Meu irmão, todo dia, no mesmo horário, os caras estão ali. E os caras não fazem a menor questão de disfarçar. E tipo assim, não acontece nada, os caras estão ali sempre e tipo há anos já. Então uma forma que a gente, né, o que a gente tem para fazer é alertar o pessoal de que aqui tem esse problema, dos cuidados que a pessoa deve tomar, é o que a gente pode fazer. E quando infelizmente acontece alguma coisa, uma bike ou uma moto ser roubada, a gente divulga, porque pode ser que alguém veja, pode ser que iniba alguém de comprar também, porque às vezes a pessoa pode comprar uma coisa roubada. Ainda tem essa feira do Nanak, o pessoal fala? Eu nunca fui. Não, aonde que... Falaram que era ali perto da Parna mesmo, mas perto do kebab, aquele kebab baratinho. Ali no Enzo? Isso. Um pouquinho depois do Enzo tem um kebab, do outro lado da rua ali. O Turkish Kebab? Isso. Na frente do Turkish tem a rua. Sei. Eu acho que era ali. Não, eu já ouvi falar dessa feira, mas eu não sei exatamente onde que é e também nunca... Falaram que acho que era domingo de manhã, uma parada assim. Então, assim, a melhor forma de não ser roubado não adianta, né? Olha, tomar cuidado. Tipo assim, agora que eles estão roubando, até você vê, se na sua época eles já estavam entrando dentro de casa, isso continua a mesma coisa. Então, o que eu sempre falo, pessoal, tomar cuidado com determinadas ruas e tal. Assim, geralmente todo lugar, infelizmente, está perigoso atualmente, mas principalmente no centro, na hora que chegar para poder coletar a ordem, locar a bike, e mesmo dentro do restaurante ficar de olho nela, porque eles podem chegar, carregar a bike. Já aconteceu de um rider ter a bike roubada em frente o BK ali do Alcone, 9 horas da manhã, com lock. Os caras chegaram e carregaram, não sei se foi um ou foi 2, e saíram carregando a bike, porque como estava com lock, não tinha como empurrar. Então eles pegaram a bike e saíram carregando a bike. Cara, que merda, mano. Então, surreal, cara. O que a gente faz o que eu faço é avisar, a gente avisa os lugares, a gente avisa os cuidados, e quando acontece a gente divulga, é o que a gente pode fazer. Cara, que vacilação, mano. E aí, foi nesse dia, voltando aqui, eu tava no jiu-jitsu, voltando do jiu-jitsu, era 2 moleques na moto, e cara, os caras andam com um alicate desse tamanho, vai virar meme isso aqui, né? Já vi. Com alicate grandão, azul. E assim, na moto, na frente de geral, cara. Toca ninja, sem capacete. Nem aí, mano. Aí outro dia também. Essa rua daqui da Smiths. Tá ligado? Sei. Eram uns 6 ou 8 malucos. Tipo, tinha uns 2 de scooter
e dois de cada um em uma moto e com a perna assim, né, esticada, empurrando uma outra moto assim, subindo. Assim. E é sempre nessa região, cara. Sempre. É sempre a maioria dos casos é aqui na região central e centro-norte, né? Essa parte aqui que a gente tá, né? Que é Parnell, Moore Street, Deme. Tem um outro vídeo também, um outro flagrante, tipo assim, de um senhor. Você vê que não é um adolescente, é um senhor, um senhor já um senhor de tal. Ele passa aqui na Capel e ele passa na Capel, tem uma bike locada, tem uma bike locada e ele tenta quebrar aquele negócio lá e tal, não consegue, vai embora. É um senhor, não é um adolescente, é um senhor. Caraca, e a gente achando que era só jovem que fazia merda. Não é só jovem. Isso aí tem um outro flagrante também. Aqui no Temple Bar, a bike estava presa nesses postes de ferro que segura a placa. O que acontece? Ela estava alocada no ferro que segura a placa. Aí eles tentaram passar, eu acho que não tinha placa, alguma coisa assim. Eles estavam tentando, um homem e uma mulher, não eram adolescentes, tentando subir a bike para ver se ela passava lá em cima para levar a bike embora. Acho que eu já vi esse vídeo. Cara, é bizarro, man. É bizarro. São situações bem complicadas. Então foi aí que eu comecei a postar notícia, porque eu cheguei aqui e falei, gente, mas como que rouba as coisas aqui, bike, moto e tal, que coisa e tal. Aí quando acontecia de uma ser roubada, eu ia postando, e daí eu fui evoluindo para outras notícias, para outras coisas e tal, para outras informações. Teve vídeo teu que viralizou, não teve? Bateu mais de 1 milhão, não foi? Não, eu tenho 5 vídeos com mais de 1 milhão. Ai, que maneiro. Eu tenho eu tenho um vídeo com 3 milhões, que é acho que ela é Romilés, não sei. Ela é conhecida aqui no centro, né? Ela tava tirando a roupa em frente ao portal. Ah, eu vi isso daí, nossa. Ela tava tirando a roupa em frente ao portal. Na época que o portal não tinha segurança, né? Porque quando o portal foi inaugurado em maio, ele não tinha segurança e funcionava 24 horas. Então, naquela primeira semana, aconteceu assim... Foi nessa semana que postaram a foto Foi. Da Torre Gêmeas? Na primeira semana foi a semana onde tudo aconteceu, né? Foi a semana que o pessoal tava bebendo na frente do portal, que essa mulher tirou a roupa, tirou parte da roupa em frente ao portal e foi presa. E aí aconteceu também, né, de mostrarem de Dublin para Nova York a imagem das Torres Gêmeas. Sim. E de lá para cá mostraram a batata, relembrando a fome, a questão da fome que teve aqui, né? Sim. E aí o que aconteceu? Uma mulher de Nova York mostrou os peitos de lá para Dublin, aí fechou o portal. Aí depois disso fecharam o portal, limitaram o horário de funcionamento dele, acho que ele funciona só de 1 a 8, se eu não me engano, e colocaram 3 seguranças lá. Mas mesmo assim, eu já tive um conhecido que trabalhou lá como segurança do portal, ele falou assim que mesmo assim aconteceram algumas confusões, só que hoje eles contornam porque o segurança tá lá, né? Então eu tenho vídeo dessa mulher em frente ao portal. Tem uns outros vídeos também que deram muita visualização. Entendi. E tá dando pra sustentar legal com o delivery? Tá dando pra viver maneiro? Bom, o que acontece? O parâmetro que eu tenho é esse tempo que eu tô aqui, né? Então, por exemplo, vamos falar de verão, né? Eu cheguei aqui em abril do ano passado, dia 1º de abril do ano passado, eu cheguei ali numa época que o delivery não estava muito bom. Só que o que acontece? O verão do ano passado, para mim, na minha opinião, foi melhor do que o desse ano, né? O pessoal fala, realmente assim, o verão, ele é mais fraco que o inverno, ok. Só que ano passado o verão não foi tão ruim. Eu não sei porquê, eu não sei se foi por uma questão da economia, ou eu não sei se foi porque choveu mais, porque é uma coisa que eu observei também, igual, por exemplo, semana passada choveu, teve 2 dias que choveu o dia todo. Eu tava relembrando que ano passado estava chovendo mais. Então, o verão do ano passado foi melhor. O verão esse ano já foi um pouco mais fraco, né? Já foi bem fraco, inclusive. Então, assim, os ganhos do delivery oscilam muito. Vou falar da minha experiência, né? Sim. Porque cada um tem uma experiência e tal. Ah, mas para mim não tá assim. Vou falar da minha experiência. Então, assim, o verão era um pouco mais difícil. Esse verão desse ano foi um pouco difícil. E agora, esfriando, e principalmente chovendo, aí
todo mundo fica feliz, né? Porque fica muito mais desconfortável para trabalhar, né? Eu nem falo tanto frio, porque o frio você se agasalha, coloca lá as roupas e tal. Agora a chuva é complicado, mas é onde se ganha dinheiro, né? Semana passada, por exemplo, foi uma das melhores semanas, eu acho que para todo mundo, porque a gente teve 2 dias de chuva intensa e choveu na quarta e na quinta. E na quarta é um dia onde muito rider não trabalha, porque fica de day off e tal. Então foi bom por causa disso também. Tinha menos rider na rua, chovendo, então teve uns boosts, teve uns valores pagos a mais. Entendi. E qual é o melhor dia, então, pra entregar? Olha, na minha opinião, o melhor dia é o que chove. Sim. Mas tirando a chuva, geralmente é final de semana, sábado e domingo e tal. Sábado e domingo, ok. Quinta e sexta, ok. Segunda, ok, geralmente é bom. Terça e quarta é mais fraco. Embora a quarta-feira passada com chuva foi maravilhosa. Entendi. Caraca, totalmente diferente da minha época. Na minha época era segunda-feira. Segunda era o mais fraco? Era o mais fraco. Segunda-feira era tipo... Era final de semana. Sim. Era final de semana, era segunda-feira. Aí já a partir de terça melhorava. Aí quinta já tava bom, tal. Sexta-feira, domingo era melhor. Domingo era melhor porque até de manhã tu saía na rua e entregava. Tanto que assim, eu não entregava tanto. Mas o dia que eu consegui fazer 100 euros, mais de 100 euros num dia, foi num domingo. Mas porque eu comecei cedo e tal, porque eu falo, porque hoje em dia é fácil, acho que, fazer 100 euros num dia. Depende. Não tá tão fácil, não? Não, depende do dia, entendeu? Final de semana, se a pessoa ficar ali um tempinho bom na rua, consegue fazer. Enfim, é muito relativo. Depende também o seguinte, se a pessoa trabalha com aplicativo só ou não. Tem pessoas que, né, existem 5 aplicativos, né? 5 a gente já? tem a Deliveroo, a Just Eat, a Uber Eats, a Ondway e a Panda. A Ondway e a Panda, eles têm um pouco menos de pedido, mas eles têm ordem também. Então depende, tem gente que tem 5 aplicativos, tem gente que tem 3, então você consegue conciliar ordens. Então, assim, o trabalho de delivery vai muito da experiência, vai muito de cada pessoa, da forma que ela trabalha, né? Dos aplicativos que ela usa, do tempo que ela fica na rua. É um trabalho muito individual, muito autônomo. Cada um trabalha de uma forma, num horário, com um número X de aplicativos, cada um tem uma estratégia. Tem gente que gosta de rodar mais numa região, mais em outra região. Tem o pessoal de moto que também interfere, tem um tipo de conta. Então, tem N fatores que interferem no que um delivery pode fazer. Eu gostava da galera de moto, que às vezes você pegava, sei lá, uma ordem que era muito grande, né? Então precisava de 2 riders. Sim, a né? Big Order. E aí vinha o... Aí eu de bike, né? Mais uma vez, sem motores, né? E aí vinha um maluco de moto e tal. Aí, cara, era, sei lá, 10 pizzas, assim. O cara, não, pode deixar que eu levo. Não sei o que, porra, eu ganhei 100 lá, velho. Porque se você for, não tinha como acompanhar. Não tinha como acompanhar. Impossível acompanhar. Aí deu bom. Hoje em dia, eu não sei como é que tá mais. Mas, assim, aconteceu acho que umas 5 vezes comigo, assim. Porra, dava glória, velho. Mas, assim, realmente, dia de chuva era complicado. Era bem complicado mesmo. Ainda mais que aquela... Não sei se vocês ainda ganham o casaco da Delivery que fechava aqui até aqui. Sim, tem. Eles fazem eventos periodicamente onde eles distribuem kits. E é importante sempre que ir... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Semana passada estava chovendo muito, né? Na quarta-feira. E o que acontece? Não tem nada pior do que você... Quando você está trabalhando na chuva, quando o celular molha. Porque quando o celular molha, ele perde a sensibilidade. Então, ele começa a abrir coisa que não é para abrir. Ele fecha coisa que não é para abrir. Você tenta confirmar o recebimento. Enfim, o celular não funciona direito. E pior, tem alguns celulares que quando ele molha o conector, ou a entrada, ou o cabo, ele não carrega. Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar com delivery, ano passado, que eu falei que eu acho que choveu mais, teve uma vez, meu celular, tipo assim, tava viciado e tal, usava outro celular, meu celular tava viciado, e molhava e eu não conseguia. Já teve vezes eu ficar perdido, porque eu estava começando, o celular molhou, não carregava mais. Então, aí na semana passada, chovendo muito, meu celular molhando e tal. E o que me salvou foi que na última distribuição da Deliveroo, eles deram capinha de celular. Das 4 distribuições que eles fizeram aqui nesse tempo que eu tô aqui, eu fui em todas. E nessa última eles deram a capinha. Aí eu tô assim, gente, eu tenho certeza que eu tenho uma capinha nova, porque a capinha que eu tava usando já tava entrando água.
Eu tô assim, eu tenho certeza que eu vou achar uma capinha lá em casa. Eu fui, procurei, não achei. Aí eu falei, gente, eu peguei nas coisas da Deliveroo. Aí eu fui lá, achei, foi minha salvação, porque, tipo assim, senão eu tinha perdido, tipo assim, metade do meu dia, porque o celular tinha molhado e eu tava chovendo. Quando tem a chuva constante, fica complicado, né? Então foi o que me salvou. Então, periodicamente, todos eles, a Just faz até com mais frequência, mas tanto a Just quanto a Deliveroo faz esses eventos para distribuir os kits. E é importante sempre o rider ir, mesmo que ele não esteja precisando naquela hora, porque uma hora ele pode precisar, que foi o meu caso. Sim. Eu já tinha capinha de celular, só que quando eu precisei eu tinha uma nova. A mesma coisa com casaco também, porque quando você trabalha o dia na chuva, às vezes, tudo bem, você pode ali colocar para secar e tal, mas se você já tiver um outro limpo ou já pronto, ou já disponível para outro dia, você não passa apertado. Pode crer. Caramba. Tem alguma área aqui que tem maior índice de gorjeta? Geralmente, olha... Porque, cara, eu falo isso porque eu fazia meu mercado só com gorjeta, mano. Tipo assim, teve um delivery goiano que recentemente ele trocou, ele me falou, eu até falei com ele, mano, você devia ter falado que eu ia filmar esse momento e tal. Ele trocou 400 euros de tips, que ele juntou ao longo de acho que uns 3 meses. Caramba. Trocou 400 euros de tips. Então, assim, sobre região, geralmente, olha, acho que geralmente a região sul pode ser que eventualmente dê um pouco mais. Aquela região ali de Clontarf, D3, aquela parte geralmente dá um pouco mais. A que eu acho que dá um pouco menos é essa região norte é essa região de cá. Eu tô falando assim, apontando, pensando no mapa, né, e tal. Então, quando é por lá de Clontarf, geralmente dá um pouco mais. Pro sul, para lado ali de cima, Finglas, assim, Phoenix Park, dá um pouco menos. Mas isso é muito relativo. Às vezes depende muito do restaurante também. Sim. Tem restaurantes que você geralmente costuma dar que você tem mais chance de ganhar, outras menos, mas isso é o que eu te falei, experiência de delivery é muito individual da pessoa. A forma de se trabalhar com delivery não é uma receita de bolo. Cada um desenvolve a sua forma, entendeu? Sim. E muita gente procura, cara, perguntando sobre delivery e tal. Sim. Pedindo conta e tal. Todo dia eu recebo mensagem. Você tá sabendo a conta? Eu pergunto porque eu tô em grupos. Ainda assim, ainda tô nos grupos. Tô no Resgate, tô no CP, tô em vários grupos. De rádio. E aí você vê de tudo nesses grupos. Não, de tudo. De tudo. Teve um grupo que eu fiquei nervoso, que o cara tava lá na situação assim, zoada, né? Acho que sendo agredido, eu tava preso dentro de uns papos que tinha os caras lá. E ele desesperado, rapaziada, alguém que estiver perto, por favor, vem e tal, não sei o quê. Aí por isso que eu pergunto, que eu fico às vezes por dentro, assim, das coisas que acontecem. Das coisas que acontecem. Mas muita gente entra em contato contigo e tal, ou não? Não, assim, muita gente pergunta, né? Muita gente me pergunta sobre conta, sempre perguntando se eu tô sabendo de conta para alugar e tal. Algumas pessoas me perguntam algumas dúvidas e tal. Algumas pessoas que estão para vir para cá me chamam no Instagram, me perguntam algumas coisas e tal. E vou responder na medida do possível, né? Que eu vou ter no tempo. Entendi. Quanto é que tá a corrida mais barata no Deliveroo? R$2,90. Que é o valor mínimo. É o valor mínimo. E tá tendo assistência boa, assim, tipo Porque era uma reclamação que tinha muito na época que essas empresas elas não davam muita assistência pros riders, né? Como é que tá isso? Você hoje? fala o quê? A questão de falar no suporte? Falar no suporte também. O que mais? De pneu furado, ou de ter que não conseguir entregar. Pneu furado é outro desafio que o delivery enfrenta, viu? Porque esse final de semana, esse domingo mesmo, meu pneu furou lá em Santry. Lá em cima, perto do Omni Shopping. Então, assim, e ainda bem que foi na última do dia, né? Foi na última entrega que eu tava fazendo o dia. E furou perto da casa do cliente, né? Aí eu fui lá, eu cheguei, né? Eu vou contar uma situação engraçada agora. Aí o pneu furou e tal, perto da casa do cliente. Eu terminei de chegar lá e tal, aí o cliente, cheguei lá, empurrando a bike. Aí na hora que eu cheguei lá, aí eu abri na hora que eu abri a bag pra pegar a ordem, pra pegar o pedido, a sacola rasgou, a comida caiu toda no chão. Caiu toda no chão. Aí o que acontece? Era uma comida, acho que era indiana. Eu não sei acho que era indiana. Eu não lembro direito onde eu tinha pegado. Eu sei que a comida mesmo que estava embalada, a comida que estava dentro de uma vasilha com plástico filme. E algumas coisas ele pegou que estava fechado, agora os molhos ficou tudo no chão. Vixe.
E eu voltei de Santa até aqui o centro. Cara, isso aí aconteceu parecido comigo, foi na minha primeira entrega no McDonald's. Quando eu cheguei. Não, Não, mano. Caraca. Eles aprenderam a embalar a bebida? Não. É uma coisa que a gente, delivery, a gente não entende. Porque, por exemplo, o Burger King, quando você vai lá pegar um pedido, você pega a bebida vem fechada. Geralmente é aquela, tipo aquela Coca de 600, né? É uma embalagem PET e tal, fechada. Então não tem perigo de derramar e tal. Agora, o McDonald's, eles dão um copo com aquela tampinha. Aquilo ali, por mais que eles coloquem naquele suportezinho que eles fecham, aquilo ali sempre derrama e molha e suja a bag toda. E, de repente, se você, por exemplo, você tem uma outra blusa que você... exemplo, uma blusa de frio pra você usar à noite. Molha, suja, aquela coisa toda. Então, eu já sei qual que vai ser a sua pergunta. Mudou? Não, a mesma coisa. Mas uma observação. Cara. Tem Burger King que entrega igual o McDonald's. O Burger King da Bagot, ele ali em D4, ele entrega igual o McDonald's. Entrega no copo tampado. Isso, não é possível, cara. Teve uma vez, já não foi nem Burger King e McDonald's. Não, mas assim, nesse do McDonald's, o cara foi pegar a onion ring, né? Dele, assim, meu, tudo molhado. E ele olhava pra mim e tal. Ele, e aí, como é que fica? Eu falei, então, liga pro McDonald's, irmão. O que eu posso fazer? Assim, a nossa parte a gente faz. A gente vai lá, coleta e tal. Só que assim, infelizmente, tem ruas aqui tem ruas, não em vários lugares aqui, igual, por exemplo, o Temple Bar. Você vai ali andando no Temple Bar naquele pavimento lá, a bike vai pulando. Então vai derrubar. Então vai derramar. Então... Teve uma vez que eu peguei ali no final da Dorset, tem um restaurante de burrito. Isso. E aí a menina tinha comprado um suco de melão. Meu irmão. Cara, aí quando eu peguei assim, peguei o burrito, peguei o copo, o cara veio separado, né? Suco de melão e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, isso vai dar merda. Vai dar merda e tal. Botei o suco dentro da bag e tal, não sei o quê. Aí derramou tudo. Mano, quando eu cheguei na casa da mulher, só tava o copo. Aí entreguei a ela, pô, eu paguei 3 euros nesse suco e tal, como é que fica? Eu falei, então, liga pro restaurante. Eu já falava inglês, né? Eu falei, então, liga pro restaurante, que a culpa é do restaurante que não embalou direito. Falei mesmo, eu jogo pro restaurante, mas a culpa era minha. Aí, isso é o que eu pensava, né? Aí a mulher ligou pro restaurante, depois o restaurante me liga. Porque era Uber Eats, né? Entrega do Uber Eats. Sim. Aí o cara começou a gritar comigo. O pessoal dono do restaurante. Ele, quero falar com o Thales. Sou eu. Aí ele, você falou a cliente acabou de me ligar dizendo que a culpa é do restaurante. Você ainda estava na porta? Você ficou lá? Não, eu já tinha saído já. Eu falei, não, olha só, me desculpa, entendeu? Que até minha bag também tá toda suja, eu tenho que lavar minha bag aqui. E liga pro restaurante, que o restaurante vai ou te reembolsar ou vai mandar outra bebida pra você. E aí vai ser um outro entregador e tal, não vai ser nem ser eu. Cara, acho que deu 10, 20 minutos, o restaurante me liga. Aí eu atendo, queria falar com o Thales, sou eu. Ele, não, porque você falou pra cliente que a gente não embalou direito, tava lá 100%, não sei o que, a culpa não é nossa. Não, eu falei, o que você quer que eu faça? Tá me ligando por quê? Não... Ele, não, aí começou a gritar e tal. Aí eu falei, cara, se você tá dizendo que você é bom, beleza, fica na sua verdade, tá certo. Agora deixa eu trabalhar aí. Pronto, cara, fui totalmente grosso também com o cara. Aí no dia seguinte vem um e-mail do Uber Eats. Não, porque recebemos a reclamação e tal. Eu queria pedir que você tratasse melhor o dono do restaurante, o cara do restaurante e tal, não sei o que. Eu nem respondi também. No dia seguinte, outra entrega de lá, eu fui lá e cancelei. Do mesmo restaurante? Do mesmo restaurante, falei, não vou entregar. Não ia ser uma boa você aparecer lá, porque falei, com certeza eles marcaram o seu rosto, sendo no dia seguinte ia dar algum problema. Não, Thales, né? Um nome que não é comum aqui. Né? Ele ia saber com certeza. Eu falei, cancela. Não entreguei. Tem algum restaurante que você não entrega também? Ou tu... Que caiu Olha, o que acontece? Tem o restaurante, todo mundo sabe que é o Xian, que ele demora muito. Sim. Nossa, às vezes a gente chega lá, tem 20 rider esperando pedido. Caramba. Tem rider que fica lá. Assim, o que acontece? O restaurante, ele é busy. O restaurante, ele tem muito pedido. Então, se o cara ou se o rider aceitar uma ordem para lá, ele tem que ciente que vai demorar. Então, se tiver um dia muito busy, se o aplicativo estiver busy e ele cai uma de lá,
talvez vale a pena. Ele não quer esperar porque tá busy. Não, tipo assim, o cara vai ficar ali 15, 20 minutos esperando. Então é melhor ele cancelar e esperar cair uma outra, né? Do que ficar lá. Então, assim, eu entrego de qualquer restaurante. Assim, McDonald's eu evito um pouco, porque realmente, não só eu, mas pelo que eu converso, a maioria dos riders evita McDonald's, porque sempre vira e tal. Não tem como. A bebida sempre derrama. E o chão muitos evitam porque demora e tal. O cara fica lá esperando, perde muito tempo. Agora, no geral, eu entrego todos. Entendi. E qual que é o aplicativo que paga mais? Olha, em relação ao aplicativo é o seguinte, dos 3 principais, né, a Uber Eats ela que paga menos, né, ela paga, eu até fiz um vídeo, eu nem postei esse vídeo não, eu tava esperando ordem e tal, eu já trabalhei com todos, hoje em dia eu trabalho só com a Deliveroo. Ele tava com o aplicativo da Uber Eats aberto, chamando uma atrás da outra, só que todos os valores, você vê que dava menos de €1 por quilômetro. Então, dá menos de €1 por quilômetro. A Just Eat, ela paga, se em ordens menores, ela paga até um pouco mais que a Deliveroo. Agora, quando assim... Então, a Uber Eats, ela paga o valor médio menor, a Just Eat, ela paga em corridas menores um valor até um pouco maior. A Deliveroo, ela faz... A nossa relação com a Deliveroo é entre tapas e beijos, porque, tipo assim, ela paga as maiores ordens, mas às vezes ela faz raiva na gente pagando as menores. Então, é muito... O valor que a Deliveroo paga, às vezes, é muito dinâmico, entendeu? Então, assim... É o que eu te falei, depende do aplicativo, entendeu? A Deliveroo que paga os maiores valores, mas também paga valores menores. A Just Eat fica ali na média e tal, às vezes não chama tanto, às vezes chama muito. Igual eu voltei a usar Just Eat há pouco tempo, na primeira semana foi muito boa, na segunda já não foi e tal. Entendi. Vamos voltar agora lá pra tua vida no Brasil. Como é que era a tua vida no Brasil, Breno? Então, antes de vir pra cá, né, e tal, assim, eu não tava bem, porque, assim, aconteceram muitas coisas na minha vida e tal, e eu não tava bem comigo, né, eu não tava bem comigo e tal. E aí, surgiu a oportunidade de vir aqui pra Irlanda, né. Eu fui no salão e tal, cortar o cabelo, fazer a barba, e aí o barbeiro, né, o barbeiro que eu sempre cortava com ele, né, sempre fazia a barba com ele, ele virou pra mim e falou assim, eu tô pensando lá pra Irlanda, que meu irmão tá lá. Aí eu falei, sabe quando... Sabe no desenho, quando tem um personagem acende uma lâmpada na cabeça dele? Foi mais ou menos isso. Exatamente. Eu tava lá, ele tava lá fazendo minha barba e tal. Aí ele tá assim, acho que eu vou pra Irlanda. Eu tô pensando em ir pra Irlanda, que meu irmão tá lá, ele tá gostando, tá se dando bem lá. Aí eu pensei, gente, eu nunca tinha pensado em morar fora. Eu nunca tinha pensado, assim, eu já tinha viajado para fora, mas assim, quando eu tinha uma outra realidade de vida, né? Mas nunca tinha pensado em morar fora. E aí, aí ele comentou comigo, eu falei brincando com ele, ele chama Léo. Eu falei, Léo, se você for, eu quero ir também. Aí eu falei assim, você me leva? Ele falou assim, não, aí a gente vê direitinho e tal. Aí a gente teve essa primeira conversa, aí passou muito tempo. Ele alugava uma cadeira na época, montou um salão, achei até que ele tinha desistido da ideia. E aí, aconteceram várias coisas na minha vida também. E aí, mais ou menos um ano depois, a gente voltou a essa conversa. Eu falei, Léo, e aquela ideia que você falou de ir pra Irlanda e tal? Você ainda tá pensando nisso e tal? Ele falou assim, não, eu decidi. Eu não lembro o período, acho que ele falou, tipo assim, mês tal eu vou. Acho que era dali uns 2 meses. E aí, eu falei assim, não, quero ir também e tal, não sei o que. Aí ele veio e tal. E aí, pouco tempo depois eu vim. Então, assim, a minha vinda pra cá foi porque, assim, eu não tava... Aconteceram muitas coisas na minha vida, as reviravoltas que a vida dá, né? Sim. Então, aconteceram muitas coisas na minha vida, surgiu a oportunidade de vir pra cá e eu aproveitei essa oportunidade, né? E a Irlanda tem me feito muito bem. Apesar de de tudo que a gente passa aqui, porque a vida aqui não é fácil, né? A vida aqui não é fácil, a vida aqui tem vários desafios, mas apesar disso, tem me feito muito bem, né? Eu acho assim, eu falei isso uma vez e tal, a sensação que eu tenho quando eu olho para mim hoje e olho para mim como eu estava, não por causa eu não estava mal por causa do país, por causa de coisas que aconteceram na minha vida. É como se a minha vida estivesse morta no Brasil e que ela estivesse ressuscitando.
A Irlanda, ela me mexeu muito comigo, entendeu? Apesar de todos os desafios que a gente enfrenta aqui. Entendi. E esse clima aqui te afetou de alguma forma? Então, assim, a gente acaba se acostumando, né? É claro que a gente sente falta, né, daquele clima mais tropical e tal, mas é claro que, assim, talvez o clima não, mas muitas vezes o trabalho de delivery, tem horas que você tá ali rodeado de gente, mas no geral, você fica um pouco solitário, né? Isso Então, em alguns momentos, a gente pensa muito na vida e tal, porque você pega, tipo assim, uma ordem de 10 quilômetros de noite. Às vezes não tem ninguém na rua, ou tem pouco carro na rua. Aí você fica ali meia hora em cima da bicicleta. Você vai pensando na vida, vai pensando em muita coisa. Então você tem que tomar cuidado para você não começar a pensar coisa ruim, entendeu? Eu coloco ali uma música e vou cantando e vou, né? Eu adoro ouvir música enquanto eu trabalho, enquanto eu faço delivery. Eu boto a minha música ali e vou cantando a música e tal. Sempre música animada, música positiva e tal, senão a gente fica na fossa, né, e tal. Porra, eu escutava muito rap. O BK, escutava sempre Nossa, eu ficava... sei lá, acho que eu aprendi muito do Rio de Janeiro vindo rap quando na época de delivery, assim, era muito rap. Conheci vários, assim, MCs da época, assim. Mas é claro que, tipo assim, se a gente fica, tipo assim, vários dias, assim, sem ver o sol, aquele clima nublado, constante, bate uma terceirazinha, assim, bate. Bate. Mas depois eu via, né, na época tinha muito aquele morning show, aí eu via bastante morning show. Alguns podcasts também, não tinha tanto assim, mas era muito podcast assim, de áudio, né, de finanças e tal, porque o podcast mesmo deu um boom na pandemia, né? A pandemia mudou muita coisa, né? A pandemia mudou, acho que a pandemia mudou muita coisa, mexeu com todo mundo de alguma forma, acho que mudou vários comportamentos. Eu acho que, inclusive, a pandemia ela serviu um pouco para meio que popularizar ainda mais o delivery, né? No mundo todo. Sim. Porque todo mundo tinha que ficar em casa, né? O delivery Exatamente. foi algo que continuou, né? A galera continua trabalhando. Caraca, que sinistro. Pupilinho, a gente tem mensagem? Temos mensagens. Temos mensagem? Quer que eu poste daqui? Manda aí. Beleza. Pode enviar a mensagem? Sim. Antes da gente ver a mensagem, quero dizer que o Talkando Podcast é um oferecimento de Visas Ireland. 16 anos de experiência no sistema de imigração irlandês. E para você saber mais, basta apontar o seu celular para o QR Code que está bem aqui, ó, e marcar sua consulta também para eles te direcionarem você para o visto certo. Vamos lá, Papelinho? Vamos lá, temos duas aqui. Tem a primeira do Juliano Tavares, que fala: salve, você recomenda o trabalho de delivery para quem chegou agora e está com dificuldade de encontrar emprego? Olha, como eu disse, eu acho que sim, eu recomendo. Eu acho que o delivery, ele, entre aspas, qualquer pessoa pode trabalhar com delivery, desde que tenha disposição. Eu acho que todos podem trabalhar com delivery, mas o delivery não é para todos, né? Eu acho o seguinte, se a pessoa chegou, precisa começar a fazer um dinheiro, o delivery pode ser uma boa opção. Apesar de tudo, mas a pessoa tem que ter disposição, porque muitas vezes, o pessoal que chegou recente, que pegou esse clima mais agradável, esses longos períodos de sol que a gente está tendo, o inverno é meio que uma peneira, né? Porque chega o inverno, aquele frio de próximo de 0 graus, e frio e chuva junto, é meio complicado, dá uma peneirada e tal. Mas eu acho que sim, o delivery, ele pode... na verdade, eu acho que assim... o delivery é a porta de entrada, né, para a pessoa que chega aqui. Todo mundo que não trabalhou com delivery pensou em trabalhar com delivery. Então, sim, eu acho que pode ser uma opção, sim, para a pessoa que está chegando. Embora, né, só falando que o delivery, assim, ele não tá, na minha opinião, ele não está vivendo a melhor fase, né? A tendência é que agora, no final do ano, melhore um pouco, mas aumentou muito a quantidade de riders, de delivery na rua também. E quando tem mais ordem, acaba que demora mais para cair para os demais e tal, aquela coisa toda. Eu fiquei doente sério na época do delivery lá, porque eu emagreci pra caramba, né? Porque pedalava e tal, a alimentação tava indo pro cacete mesmo.
Como é que tu faz pra tu cuidar da tua saúde física? Porque da mental eu já entendi, né? Musiquinha, pá, algumas coisas. Como é que tu faz pra tu cuidar da tua saúde física? Tu toma alguma vitamina? Não. Eu procuro ter uma alimentação. Eu procuro ter uma alimentação saudável, né? E tal. Embora muitas vezes a gente não consegue, né? Mas assim, eu não tomo assim, vitamina, não tomo nada assim de suplemento, não. Entendi. Mas tá conseguindo. Sim, graças ficar a Deus saudável, tá tranquilo. Show. Tá. Segue aí, Pupilinho. Temos a segunda aqui do Jeffin Bullet. Tem alguma história engraçada que você possa contar? História engraçada. Bom, teve essa que eu contei, né? Teve essa que eu contei da bag do pedido que abriu e caiu e caiu. Assim, em uma história assim engraçada, assim, que seja assim muito relevante, assim, eu não recordo, não. Infelizmente, eu lembro mais histórias assim mais pesadas e tal, né? Mas engraçado assim, não. E polícia, cara? A guarda mexe muito com os riders? Então, questão de guarda é o seguinte, depende do guarda. Por exemplo, tem guarda que para o rider e, por exemplo, tem uma abordagem super de boa, super tranquila. Tem guarda que aborda o rider e vê que o rider não... Exemplo, já ouvi relatos. Abordou o cara, viu que o cara não sabia falar inglês, perguntou... até conversou com o cara no tradutor e tal, só que ao mesmo tempo tem guarda que te olha de cima a baixo como se ele fosse superior e você inferior. Então, a questão de guarda depende do guarda. Tem guarda que tem uma abordagem tranquila, tem guarda que tem uma abordagem mais ríspida ou até muitas vezes mais pesada. Então isso depende muito. Entendi. Lá no Brasil, tem mais pergunta não, né? Não, Não, tá. Agora, lá no Brasil, tem muito essa reclamação da galera não descer para pegar comida na porta. Aqui não acontece, né? Porque, por exemplo, aqui, igual, por exemplo, lá em UK, lá no Reino Unido, o pessoal uma regra e tal, a pessoa tem que ir até a porta do cliente. Então, por exemplo, se o prédio lá tem 4 andares, não tem elevador, o cara tem que deixar a bike lá fora, ou a moto, subir os 4 andares e até entregar na porta da casa do cliente. Aqui não tem esse problema, assim, de ter que subir para entregar. A gente tem que ir até a porta e entregar na porta. O cliente tem que vir até a porta ou até onde dê pra gente ir. O que acontece muitas vezes é de gente que demora, entendeu? Sim. Às vezes, igual, por exemplo, tá frio, tá chovendo, aí eu não entendo, a pessoa ela pede a comida e, né, pede a comida, porque imaginou que seja com fome, aí você chega lá, você fica lá, tipo, um tempão esperando. Um tempão não, porque tem um limite de tempo pra você ficar esperando. Só que, tipo assim, esse limite de tempo, mais seja 5, 10 minutos, 15 minutos que seja, no frio, na chuva, isso fica muito desconfortável, né? Não só cliente, mas restaurante também. Tem, igual eu falei, tem a questão de que a gente sabe que demora. Mas, por exemplo, tem restaurante que às vezes não trata a gente bem também, né? Que, tipo assim, tem restaurante que não trata a gente bem. A maioria trata super bem, entendeu? Mas tem um outro que, às vezes, o funcionário tá num dia ruim e acaba dando uma destratada. Mas aqui o problema não é essa questão de subir. É a questão de, às vezes, o cliente deixar a gente esperando um tempão na porta e ter uma frio ou chuva que acaba atrapalhando o nosso lado. E também o tempo que você fica ali, porque o tempo que você tá parado esperando, seja na porta do restaurante ou seja na porta da casa do cliente, você tá deixando de trabalhar. Sim. E isso quando tá busy, os caras ficam loucos, porque... tipo assim, se você espera 10 minutos uma ordem, mas 10 minutos o cliente, são 20 minutos. 20 minutos, porra. 20 tempo minutos, de você 20 minutos é um terço de uma hora, então faz diferença. Eu era poucas ideias, cara. Eu chegava na casa do cliente e já ligava. Pum. Eu também chego e ligo. 10 minutos. Pra começar a contar o tempo. E embora. Quando via assim que tinha um lugar para poder deixar a comida pelo menos na porta, até teve uma vez que eu entreguei, era uma pizza, né, e uma Coca-Cola de 2 litros. Eu entreguei. Aí deixei lá na porta. Deixei na porta que o cara não atendeu. No dia seguinte, eu entreguei pro vizinho dele. A parada tava lá ainda. Sério? Tava. Aí eu falei, quer saber? Não vou... Isso é pecado, cara. E, tipo, tava frio, então, tipo, de madrugada, a temperatura foi para baixo de 0, a Coca-Cola estourou. Tava tudo estourado lá. Aí eu falei, quer saber? O próximo eu levo a comida. Aí eu passei a levar a comida. Porque, assim, eu esperava, né?
Aí, quando tinha lugar assim, reservadinho e tal, pra deixar comida, eu deixava. Quando via que não dava, eu levava. Levava mesmo. Esperava o tempo, falei, levava. Aí, mas nunca deu problema pra mim, não. Ô, Thales, além do delivery, eu trabalho também com rickshaw, né? Aham. Como é que é o rickshaw? Então, eu tenho que citar também, porque você me perguntou, como a gente começou a conversa falando de delivery, Sim, né? sim. As situações mais extremas que eu passei com o delivery foi aquela que eu citei e tal. Sim. Mas com o rickshaw, não com o rickshaw, mas eu falo assim, eu tive uma questão muito complicada, porque teve um dia, foi uma terça-feira. Assim como o delivery, o rickshaw também tem os dias que são melhores e outros não. Infelizmente, o rickshaw está numa fase muito, muito ruim agora, porque não só agora que esfriou, mas esse ano o rickshaw, no geral, está um pouco mais fraco, porque eu comecei trabalhando com delivery e tal, e aí, no meu segundo, terceiro mês aqui, eu comecei a trabalhar com rickshaw. O rickshaw do ano passado para esse também caiu um pouco, né? Ele geralmente só tem sido bom quando tem evento, igual teve o show do Coldplay, ele foi maravilhoso, foi uma experiência muito boa, porque assim, né? Você trabalhar em shows, em eventos é muito legal, porque, por exemplo, igual teve o show da Taylor Swift, não foi um show bom financeiramente por causa do público. O público também interfere muito. Vamos supor, se é um público mais jovem, não é um público mais adolescente, não é um público que pega muito rickshaw. Se é um público de rock, que é um público mais maduro, eles pegam mais. Então, igual, por exemplo, no show da Taylor Swift, foi muito legal trabalhar no show. Nem tanto financeiramente. Deu muito movimento, mas deu muito movimento e tal. Mas você vê os fãs caracterizados. Quando tem jogo, o pessoal vai torcendo e tal. Então, assim... Pera, eu me perdi agora. O que você me perguntou? Não perguntei. Eu tava falando. Você me perguntou que eu tava falando, né? Então, assim, o rickshaw do ano passado para esse ano, ele caiu um pouco, tem sido bom só dias de eventos, e assim como o delivery, tem dias que são bons e tem outros que não são. Aí teve uma terça-feira. Terça-feira é um dia que geralmente é mais fraco, né? No rickshaw. Geralmente, assim, o rickshaw só tá sendo bom sexta e sábado. Era uma terça-feira. E terça-feira a gente já sabe que é um dia fraco. Só que eu tava na semana do aluguel. Então eu falei, não, vou trabalhar hoje e tal. Eu saí pra rua pra trabalhar e eu tava ali na Grafto e tal. E não tinha, tipo assim, eu tava ali na Grafto e estava eu e o outro rickshaw. Aí ele saiu e tal, aí eu fiquei lá sozinho. Foi quando eu tive meu celular roubado. Que eu fui até agredido e tal. Foi uma situação muito complicada que eu passei. Eu tava ali na Grafton, parado com o rickshaw sozinho. E aí chegaram 3 pessoas, na verdade que eram 2 homens e uma mulher. Eram 3 pessoas, não recordo se eram, mas eu sei que eram 3 pessoas. Aí eu tava ali parado, infelizmente eu já sabia que era um dia fraco, mas pelo fato de estar na semana do aluguel eu fui trabalhar. Aí cheguei, tava lá, e eu tava mexendo no celular, e como a gente sabe que né, a gente tem que tomar cuidado e tal, só que ali não tinha muito até então eu não tinha conhecimento de muitos casos graves ali. Aí chegaram 3 pessoas, um parou de um lado, um parou de outro, um parou na minha frente. O que tava desse lado de cá começou a conversar comigo, o desse lado de cá pegou o celular da minha mão e saiu andando. Só que assim, eu fiquei assustado na hora, mas eu achei que eles estavam... Eu fiquei tão meio perdido ali naquela situação e tal. Aí o cara pegou o celular, saiu andando, eu fui atrás dele. E os outros saíram também. Só que o que acontece? Eu fui andando atrás deles com o rickshaw. Eles pegaram o celular ali em frente, o McDonald's, e eu fui atrás deles até lá embaixo, a esquina do... Lá embaixo, onde tem o cilindro de luz. Sim. Aí naquela hora, eu fui atrás deles e tal, né, pra tentar pegar o celular. Aí quando eu cheguei lá, que eu vi que eles iam começar a correr, aí eu saí do rickshaw. Aí na hora que eu ia pra cima de um deles, um veio e me deu um soco, meu nariz começou a sangrar. Caramba. Aí um outro veio, virou o rickshaw. Então nesse momento eu não sabia o que eu fazia, porque se eu fosse atrás do celular, com o que foi andando, eles poderiam pegar o rickshaw e sair andando com ele, né? Então essa eu posso falar que foi a pior situação que eu já passei aqui. Foi tipo assim, de eu ter o celular roubado, porque era o celular que eu tinha trazido do Brasil. Então tinha muita coisa
Assim, o celular em si não valia muita coisa, né? Mas tinha muita informação, tinha certificado digital de cartório, tinha muitos acessos a coisas do Brasil que eu só tinha naquele celular e tal. E o celular foi roubado, eu levei um soco, meu nariz sangrou. Acho que foi a pior situação que eu já passei aqui até hoje. Naquele dia, eu vivi situações que eu só tinha até então noticiado. Caraca, tu virou notícia nesse dia. Exato. Infelizmente. Caraca, que merda. E ainda no rickshaw ainda rola muito aquele negócio da pessoa não querer pagar. Acontece. Acontece. Assim, a gente tem que, por exemplo, uma vez aconteceu o seguinte. Eu peguei no rickshaw, a corrida de rickshaw, a gente fala lift, né? Eu peguei uma lift ali na Grafton, eram 2 turistas holandeses, tipo assim, os caras saíram do pub e tal, foram até mim, a gente combinou a lift, era uma lift dali da Grafton até a O'Connell, e aí na hora que a gente chegou na porta do hotel, ele tava tentando fazer a transferência pelo Revolut, não tava conseguindo, falou, eu vou ali sacar, porque ali é cheio de ATM, eu falei, não, eu te levo lá. Não, eu vou e meu amigo fica. Aí o amigo dele ficou, o outro foi sacar. E o outro não voltava. Aí o que ficou foi atrás dele, eu fui atrás dos dois. Quando eu volto os dois comendo um lanche, entraram pra dentro do hotel, não me pagaram e agiram como se tipo assim. Caraca. Aí eu falei, falando pra eles me pagar, e eles agiram como se eu tivesse, sei lá, oferecendo ou pedindo alguma coisa. Tipo assim, falaram, entraram e não pagaram. Então, eventualmente acontece esses casos da pessoa... Você tá chegando perto do lugar, a pessoa pular da bike correndo. Acontece alguns casos, sim. E tem alguns casos, assim, que você olha para... Igual nesse caso desses 2 turistas holandeses, eu não imaginava que isso ia acontecer. Então, eu não cobrei antes, né? Porque o pessoal saiu do pub, turista holandês e tal, você não imagina que isso vai acontecer, mas aconteceu. Então, tem casos que acontece, sim. Caraca, que... O rickshaw é mais um extra, né? Sim. Acaba sendo mais um extra alizinho ali e tudo mais e tal. E vara na madrugada toda? Sim. O que acontece? No meu caso, eu organizo a minha rotina assim. Sim. Por exemplo, vamos supor, se tem um show, eu priorizo o show. Se, de repente, é um dia de semana, eu fico até mais... Por exemplo, durante a semana, eu priorizo ficar até um pouco mais tarde no delivery e, às vezes, eu não faço rickshaw. No final de semana, por exemplo, sábado, que o rickshaw é um dia bom, eu, geralmente, paro o delivery mais cedo e vou pro rickshaw. E se tem um show no meio de semana, a gente vai fazer o show. Mais ou menos assim. Eu acho muito importante... A pessoa... Tem pessoas que ficam só no delivery, ok. Mas assim, como o delivery às vezes oscila um pouco, eu acho sempre importante a pessoa ter uma outra coisa. Se a pessoa tiver um fixo e um delivery, na minha opinião, é a melhor opção. O Gabriel falou essa mesma coisa, assim. Inclusive falou que o delivery é melhor, é um trabalho temporário, assim, que é pra tu fazer mais uma grana e tudo mais. Pupilinho, temos mais mensagens? Não chegamos não. Nenhuma, Show. mas... Felipe, teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu citei essas situações que eu passei, né, e tal. Acho que é isso mesmo. Valeu, cara. Olha, antes de eu agradecer, Felipe Carvalho, o que é a vida? Bom, eu acho que a vida é uma experiência... Eu acho que a vida é uma experiência única. Ela é cheia de desafios, cheia de altos e baixos. Eu acho que a gente tem que viver um dia após o outro, aprender com os nossos erros e tentar ser uma pessoa melhor do que a gente foi e tentar evoluir como pessoa o tempo todo. Tentar não ficar se comparando com os outros, porque cada um tem uma experiência de vida, cada um tem uma caminhada, cada um tem a sua história. Então, a gente tem que procurar não se comparar com as pessoas e procurar ser melhor do que a gente mesmo dia após dia. Irmão. Aí, antes da gente terminar, deixa eu só mandar sim. deixa eu só anotar aqui. Eu queria mandar umas considerações aqui. Não, por favor. Manda as considerações aí. Eu queria mandar um salve para a família Seven. Pode falar, olhando. Sim, claro. Eu queria mandar um salve para a família Seven. Eu queria mandar um salve também para o pessoal do restaurante Sabor Nordestino, ali na Muri Street. Mandar um salve para o pessoal do Salão Gatinho no Corte. E mandar um salve também para os rickshaws. E mandar um salve, eu queria dedicar a participação aqui nesse podcast a todo o pessoal que me segue e me acompanha aí no Instagram. Obrigado, pessoal. Irmão,
Eu que agradeço. Muito Obrigado, obrigado. Foi obrigado maneiro te pelo conhecer, convite. gostei muito. A gente não tinha trocado essa ideia Sim. ainda. De verdade mesmo, gostei muito, cara. Eu espero que você volte aí com mais histórias pra gente. Gostei de ouvir as histórias também que você contou do dia. É sempre bom a gente compartilhar essas experiências, assim, Claro, pô. né? Eu me identifico muito toda vez que... Por isso que eu ainda sigo nos grupos ainda lá, porque, pô, eu tava... A gente que tá na rua, a gente vê muita coisa, Sim. a gente passa por muita situação. Então, a gente, às vezes, vê coisa e passa por situações que muita gente não sabe. né? Né? Exatamente. E aí... E muita gente não tem consciência disso, por não ter Sim. passado, não sabe, assim, o perrengue que é ser um delivery aqui. Exatamente. Num lugar que é frio e tudo mais. Eu lembro que muitas vezes eu tinha que trabalhar obrigado porque tinha que fazer dinheiro, mas eu não queria, sacou? Vai muito assim, de fazer muita coisa contra a sua vontade. E é aí que a gente cresce. Exatamente. Mas é isso, irmão. Cara, obrigado. Obrigado, de obrigado verdade pelo mesmo, convite. pô. Sucesso aí pra você na sua Obrigado. vida aí. Sucesso aí pro podcast. Obrigado. E continue com mais histórias aí que eu sigo lá e que eu acompanho, valeu? Obrigado. Tamo junto. O Bilim! Valeu, meu querido. Que episódio, hein? Maneiro, né? Papo bom demais. É bom demais mesmo. Obrigado. Felipe, valeu de coração. Obrigado, irmão. Dado. Tamo junto. Falou. Quer falar mais alguma coisa? Não, era isso mesmo. Então, irmão. valeu, Obrigadão. Tamo junto. Fica com Deus. Tamo junto. Até a próxima. E pra você que nos acompanhou, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Quero agradecer mais uma vez a Visas Ireland por apoiar o nosso podcast. E você que é empresário quer nos apoiar também, manda uma mensagem pra gente, entre em contato que a gente vai fazer essa coisa acontecer. E é isso. Semana que vem a gente tá de volta. No final de semana eu coloco a agenda da semana que vem. E até semana que vem. Então não deixe de seguir nossas redes sociais, não deixe de se inscrever também. E é isso. Fé em Deus e nas crianças. Esse foi o Talkando Podcast. Até semana que vem. Valeu. Beijo!